Bom dia, galerinha! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem e dentro de casa, porque o momento agora é para ficar dentro de casa, mas ficar dentro de casa e ter um período de estudo, porque nós precisamos aprimorar nosso conhecimento, então não podemos ficar parados. Hoje eu quero passar para vocês uma aula especial. Essa aula vai falar sobre um pouquinho sobre dicas para uma boa interpretação de texto. É o bicho papão de muitas pessoas, não é? Pois é, mas a interpretação de texto ela não está ligada só às aulas de língua portuguesa. Vocês sabem que todas as matérias exigem que você leia o texto e que você compreenda esse texto. E para isso eu quero passar algumas dicas, umas dicas de interpretação de texto, certo? Primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte, é o grande problema da maioria. Vocês precisam aprender a ler o texto mais de uma vez. Por quê? Porque muitos leem, passa o olho rapidinho e quer fazer as tarefas bem rápido, mas não leem o texto mais de uma vez. Por isso, prestem atenção, essa prática de ler o texto mais de uma vez, ela te ajuda em duas situações. Primeiro, que você vai identificar o assunto principal do texto e depois vocês vão identificar os assuntos secundários. E além disso, a leitura desse texto mais de uma vez vai te levar a entender o texto em sua totalidade. E quando eu falo de entender o texto em sua totalidade, eu quero lembrar a vocês que texto não é só texto onde tem palavras, ou seja, o texto na linguagem verbal. Existem textos também que são na linguagem não verbal, que eu já falei para vocês várias vezes, que são aqueles textos que aparecem apenas imagens, certo? Então fiquem atentos, porque algumas séries aí não vai ter só textos com palavras, textos verbais, vão aparecer textos não verbais também, ok? A segunda dica que eu preciso passar para vocês é a seguinte. É interessante, eu não sei qual é o mecanismo de todos aí, mas é interessante ter o texto concreto nas mãos. Texto concreto. O que acontece? Ultimamente, as pessoas têm visto muito textos virtuais. Em suas mãos estão o tablet, o celular, o notebook, o smart. E o que acontece? Quando esse texto é virtual, nós corremos o risco de nos distrair, indo em uma mídia ou outra, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, na hora da leitura. E isso atrapalha muito. Quando nós temos o texto concreto em nossas mãos, o que acontece? Nós podemos grifar os pontos importantes do texto para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Além disso, ao longo do texto, quando eu tenho ele em mãos, eu posso fazer algumas anotações, alguns registros que me ajudarão lá na interpretação, beleza? Outra coisa interessante que eu queria passar para vocês, a terceira dica eu já citei um pouquinho, grifar as partes importantes desse texto. O grifar o texto me faz também me familiarizar com um assunto que eu estou estudando. Então, essa familiarização nos ajuda muito na compreensão. Além disso, as partes grifadas, elas facilitam na fixação. Eu guardo, memorizo melhor o que eu estou lendo, analisando, estudando, certo? Vamos então para a quarta dica. Dica importantíssima. Talvez seja a dica crucial. Importante é concentração. Então, quando você está lendo um texto, para você entender esse texto, você tem que se desligar de tudo que está no seu entorno, ao seu redor.
Você tem que ter um momento, você e o texto. Por isso, você tem que se desligar. E um segredo importantíssimo para isso. Você precisa estar num ambiente de silêncio. Porque o silêncio vai te levar à concentração, a compreender a totalidade das partes desse texto, ok? E a quinta dica que eu quero passar para vocês é a seguinte: leia pelo menos um texto por dia. Sabe o que acontece? Vocês não leem. Por isso que na hora que chega o momento da interpretação, da resolução das atividades, seja em matemática, seja em português, seja história, geografia, quaisquer que sejam as matérias, chega aquele momento, vocês não vão compreender. Por quê? Porque não têm o hábito de leitura, não criaram o hábito de leitura. E o segredo para desenvolver, para criar esse hábito de leitura é o seguinte: leia o que você gosta. O assunto que te dá prazer, que te encha os olhos, que te faça viajar pelo mundo da leitura, o mundo da imaginação. Então, escolha bons livros, bons textos, boas matérias, boas reportagens, que vai te levar a ter gosto pela leitura. Se você seguir essas 5 dicas, eu tenho certeza que a sua tarefa hoje vai ser um sucesso. Mas não só a tarefa de língua portuguesa, mas as tarefas de todos os demais professores e também os desafios que você vai ter que enfrentar na sua vida acadêmica, profissional, aí à frente. Existem muitos momentos na sua vida que você vai necessitar de uma boa leitura. Por isso, aproveite essas 5 dicas e tenha e seja um sucesso, não só hoje, mas sempre. Um forte abraço para vocês. Estou morrendo de saudade. Beijos!